Eu sou o The Angel e acho que a gente vai começar agora o nosso grupo de estudos aqui em Curitiba. Eu falo em Curitiba porque, na verdade, o grupo de estudos ele começou lá em São Paulo. É um grupo pequeno de pessoas que se juntaram para conversar sobre modificação corporal nos mais diversos sentidos, assim. A questão da suspensão também entra na discussão, a questão política, a questão da arte, da estética. Então a gente tem passado por várias questões nesses encontros. A diferença de lá para cá é que lá a gente está fazendo isso mensal. É um encontro por mês durante 6 meses. E a gente está na metade, na verdade, agora desse curso que a gente está seguindo aí. Sempre que a gente faz os encontros lá, que não é um espaço assim, aqui é chique, lá a gente faz no meu quarto, ou na minha garagem, ou na minha cozinha. E na cozinha é bom, tem comida. E a gente exibe também pela internet, né? Porque tem pessoas de outros estados que querem participar e, enfim, né? Não é fácil estar viajando, né? Então a gente utiliza desse recurso e aqui a gente também está usando. Bom, como que vai funcionar mais ou menos aqui hoje? Como eu falei lá, a gente tem dividido em meses, então o que a gente está fazendo em meses lá, a gente vai fazer nessas próximas horas aqui. Bom, tem os meninos aqui, então a gente desenhou assim, cada um vai falar um pouquinho de algum assunto, ou trajetória profissional, ou experiência de campo, ou o que pensa sobre modificação corporal. E na sequência a gente abre uma conversa com todo mundo. Aí tem um microfone lá, então se alguém quiser pegar o microfone para falar e todo mundo ouvir, a gente está usando o microfone porque está filmando para registrar e aí fica melhor o áudio e tal. Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, só usar o microfone ou levantar o dedo se for mais tímido, mas é importante que todo mundo participe, né? Acho que a ideia do coletivo mesmo, apesar de estar essa separação assim, né, como está, a gente não quer essa separação na disposição do encontro, né? A gente tem que ser um encontro horizontal, todo mundo participando de igual para igual, tá? Então tem o Abril da Argentina que vai conversar um pouquinho com a gente, tem o Dark que é de São Paulo mas está em Curitiba agora, e tem o Charlie que é daqui, né, de Curitiba. Então quem que vai ser o primeiro? O Abril vai conversar com a gente agora, aproximadamente 30, 40 minutos. Depois a gente sequencialmente vai conversando e até que abre para todo mundo, tá bom? Obrigado por terem vindo e desculpem o atraso. Vou ficar em pé porque sou muito pequeno. Bom, meu nome é Abril Ferrari, eu sou do Buenos Aires, Argentina. Eu sou piercer e modificador corporal comecei faz 7 anos já. E modificação corporal faz 3, 4 anos, mas é algo que eu sempre comecei a fazer de que quando eu fiz, foi aprendiz. Desculpa, meu português não é muito bom, se alguém não compreende, só me fala. Então, acho que para começar a falar de modificação, é que começar pelo princípio, não? Que é o piercing e também biossegurança, que todo mundo fala, biossegurança no estúdio, mas qual é o conceito de biossegurança? Quando fala biossegurança no estúdio, o que é? Isso, tá certo. E conceito que é de biossegurança é poder fazer todos os conhecimentos que você tem para fazer um trabalho correto, não? Como esterilização, não fazer cross-contamination, tudo isso. Biossegurança é que tudo o que você pode fazer pelo trabalho, sim?
Mas para isso você tem que saber, não? Senão, por isso mesmo, estudar essas coisas. Já agora é fácil também. Pesquisa no Wikipedia, já tem tudo. Quase. E já depois é tudo prática. Eu acho que não é bom só fazer uma perfuração reta que fique bonito. Eu acho que todo o trabalho, desde o começo, desde que você coloca, desde que você está frente do seu cliente, já você começou o trabalho. Já daí começa você, é o princípio do trabalho, do final, é o princípio do final. Não só como fica a perfuração, sino também a parte humana, como você fala com o cliente, para que ele fique tranquilo, porque também o cliente fica sentado ali e não fala nada. Você tem que falar com ele, saber como que ele está sentindo, e o que é mais importante também, não só como fica o piercing, sino também saber do seu cliente, que ele tem, as doenças. Por isso é bom, sabe, eu acho que aqui quase muita galera sabe disso. Na Argentina nós falamos de sample ou ABC. É um papel que você geia com, não? E eu mesmo, para piercing tá bom, faz isso, você lê e já está pronto para trabalhar. Mas para modificação, sempre que eu faço uma entrevista, tá certo? Entrevista? Sim. Isso. Uma entrevista prévia com seu cliente, para você conhecer ele, porque não é só, sim, vai ver, pronto, e vem e faz. Eu sempre faço uma entrevista prévia e esse dia não trabalho, só falo com ele. E já falando de tudo, não só conhecendo as doenças, o que tem, o que não tem. Já você falando, vai conhecendo e já vai saber como você vai trabalhar com ele quando ele volta. Então, voltando para o piercing. Todo o princípio, já quando você começa a falar com seu cliente. Depois, como você começa a armar a mesa do trabalho. Como você coloca as luvas, como você, sem fazer cross-contamination e tudo isso. E depois, se fica torto, se fica reto, isso é só prática. Mas eu acho que um bom trabalho é desde que você começa a falar com o seu cliente. Então, e voltando para a biossegurança, é isso. Todos os conhecimentos que você tem para aplicar em seu trabalho. Depois, uno trabalha em pele. Sim, é um lienço. Então você tem que conhecer o que é a pele. Isso é o mais importante. Um artista, um pintor, conhece das telas, onde ele vai pintar. Ele já conhece. Este papel é bom para fazer isso, esse não, com qualquer pintura. Então, a gente tem que conhecer. Acho que isso é principal, é conhecer a pele. Porque também pode acontecer que um cliente venha e sabe o que é a pele para você. Alguém pode me explicar o que é a pele? O que considera a pele? O que é? A pele é um órgano. É um órgano, não parece, mas é. É um órgano que protege das coisas da fora e da dentro do corpo. E aproximadamente pesa 5 quilos, mas é um órgano. E já depois conhecer as capas e tudo isso, é só pesquisar. Não dá nem para falar disso agora. Mas acho que isso é o principal, não? De biossegurança e também de... Estou perdido, estou um pouco nervoso, galera. Desculpa. A primeira vez que falo, falou que R$150? Não? Sim. Então acho que isso é bom, não só como vai ficar o trabalho, porque isso é só prática. Acho que tem que conhecer a pele, conhecer todas essas coisas
esterilização, como colocar as luvas, como falar com o cliente e tudo isso também. E falando um pouco da minha experiência, eu que sempre fiquei pensando se era bom, se alguém podia fazer só modificação corporal e não ser piercing. Isso que sempre fiquei em dúvida. Mas eu acho que sempre há que começar fazendo piercing. Eu tive a sorte de ser aprendiz no Matias Tafel, não sei se vocês conhecem, que é um artista muito bom, que eu respeito muito, e o que foi bom que foi aprendiz dele fazendo piercing, e sempre ajudei ele, sempre vi como ele fazia a modificação. E também algo que aprendi de La Negra, da Argentina, também muito amiga nossa, que uma vez me falou, Abril, não tudo está no livro. E eu fiquei como, é verdade, sim, um pouco. Porque já com a experiência que você tem, com as coisas que você vai vindo, já essa experiência vai dando alguns resultados melhores que você lendo um livro. Mas não estou querendo dizer que vocês têm que só ficar experimentando, não, tem que estudar também, é tudo junto, as dois é que fica bem. Depois, não tinha nada armado, eu queria deixar todo fluir, assim como hip hop, yo, freestyle. E também que concorram aos workshops dos outros artistas. Isso também dá para vocês conhecer outros artistas bons e você olhar os seus trabalhos, porque também na internet não tem um filtro, você quer colher aqui, tira foto e depois a galera quer reproduzir, não? Como não tem filtro, é bom ver os trabalhos de outros caras que são bons artistas, que estudaram, que têm dedicação. Isso é bom. Assistir depois. Não vamos falar agora de anestesia, dessas coisas, só porque não vamos ensinar a fazer modificação. O que vamos tirar são os tips para poder trabalhar melhor e a galera que está interessada, não? Para saber, para procurar, pesquisar coisas para poder sejam certas. Não sei como vai seguir agora. Alguém quer fazer uma pergunta ou algo? Bom, vou falar um pouco da minha experiência. Já havia começado a falar que eu comecei como aprendiz. Isso foi bom também ver alguns artistas trabalhar e, por certo, todo vai mudando, não? As formas de trabalhar, como por exemplo, Tons Bleach, a gente fazia de um jeito e conheceu de outro jeito muito melhor e tudo vai mudando. Não é que ficar como, eu sei tudo. Não é assim. Nadie é dono da verdade, não? Certo? Você vai acumulando conhecimento de todo mundo um pouco e faz algo. Não porque ninguém pode dizer, isso é assim. Não, porque depois isso muda. Sempre alguém estuda mais ou faz algo que já muda e para fazer um trabalho melhor, mais rápido. Então, falando disso, da experiência, quando comecei, bom, falando tá bom. Quando comecei, sempre ajudando a Matias, fazendo seus trabalhos, e isso serviu muito. Então depois tinha que sair e fazer do meu próprio jeito, não? Então, tive o prazer de conhecer quando vim para o Brasil a André Fernandes, que é
artista também incrível, já acho que agora ele não faz mais. E depois troquei ideia quando viajei para a Suíça com Roland, que é de um grupo de freak show que era Visa Bajara. Muito interessante trocar ideia com ele, e depois vimos trabalhos dele, e ajudou essa troca de ideia a mudar também algumas coisas que eu estava fazendo. Talvez não erradas, mas as que fazia eram melhores, não? E isso que ajudou. Não sei como se diz. Eu sei um pouquinho de você agora. Depois complemento. Eu não sei se eu quero ficar de pé. Boa tarde, para quem não me conhece, sou o Dark. Como a Tienga mencionou, né, ele fez um grupo que vai durar 6 meses, né, que a gente tem pouco tempo, então vai ter que ser uma coisa... Vamos abordar todos os assuntos no menor tempo. Eu pensei em tanto assunto para hoje, tinha tanta coisa que eu queria falar, tanta coisa ao longo das experiências, desde quando eu iniciei em 2004, acompanhando desde 2004 e toda, né, essa mudança e evolução em declínios, até chegar hoje, né? E na verdade eu vou fazer meio que um pupurri das coisas, eu vou falar de vários assuntos que eu pensei, porque eu não me limitei a um, tem muita coisa na minha cabeça, tem muita coisa que... E claro, eu não vou conseguir passar tudo, nem conversar tudo em tão pouco tempo. Eu vou iniciar então falando de quando eu iniciei, como foi o meu processo, né, quando eu iniciei em 2004, e aí eu vou mudando e falando a visão que eu tenho desde como era e como é agora. Eu iniciei primeiro de tudo, na internet de escada, ainda isso muito antes, né, de 2004, o meu primeiro contato com alguma coisa de body art foram o primeiro contato muito forte assim, que eu vi, eu não sabia explicar o que era, foi eu nem lembro em que lugar que eu estava, na internet de escada ainda, na época de chat da UOL, essas coisas eu não lembro, e aí eu vi um link, tô velho, cara, tô velho. E aí eu vi uma imagem, era um palco, eu botei num show e tinha um rapaz no quini, né, numa suspensão pelo joelho. Eu não sabia o que era aquilo, mas me chamou a atenção. Nossa, claro, com um certo... um espanto positivo, não um espanto de medo. E falei, nossa, o que é isso, cara? Que demais! Tentei entender, mas não tinha mais fotos, tinha apenas uma foto mesmo. E eu visualizei aquela foto durante muitos minutos, tentando entender o que era aquilo. E eu vi que era uma coisa boa. Se tem um cara num palco, suspenso, com uma galera assistindo, não podia ser uma coisa ruim. Claro, nesse momento eu não pensei em me suspender, eu nem sabia o que era aquilo. Então esse foi meu primeiro contato forte, assim, antes de ver piercing, antes dessas coisas. Foi o primeiro contato que me chocou, né? Assim, falei, nossa... E aí o meu contato com piercing também foi na internet, época de escada. Após isso eu comecei a procurar coisas, eu nem sabia como pesquisar, nessa época não tinha o Google ainda, né? Não tinha uma ferramenta tão boa de busca ainda, né? E aí foi quando eu me deparei, nessa época eu não recordo que era quantos anos eu tinha, e aí eu comecei a ver coisas que eu nem podia ver, né? Essa época não é diferente de hoje, né? Você tá aberto a ver um monte de coisas boas, um monte de merda explodindo na tua cara, não importa a idade que você tenha. E aí eu tive um contato com o Torture Garden. Eles já tinham fotos, e aí sim foi meu primeiro contato com piercing fetiche. Pude estudar então, que o piercing iniciou, né, numa meados punk, né, e depois dessa coisa punk ele foi pro lado fetichista. Então tinha, né, as tribos urbanas, que eram punks, que já se perfuravam com alfinetes nessa época. Não existia joia nenhuma ainda, né, por isso que eles usavam alfinetes, ainda não existia, né, nem a técnica americana, nem a britânica. Mas depois que eu fui ver do punk, meu primeiro contato mesmo foi com Torture Garden, foi fetiche. E achei incrível aquilo, né, óbvio, né, adolescente, né, vendo aquilo, eu falei, nossa, que coisas incríveis. E aí foi aí então que surgiu duas pessoas que de começo eu não pude ter um contato forte. E depois fico muito feliz, e vou chegar nessa parte também, pude conhecê-lo, trabalhar ao lado dele, que foi o André Meyer.
E aí, quando eu vi essas coisas, começou a surgir coisas da Piercing Clinic já. E aí eu me interessei muito. Aí comecei a ver matérias, o Meyer começou a aparecer muito, explicando o que era o piercing, dessa forma que eu mencionei. Pós-punk, depois vindo pro fetiche, depois virando o que é hoje. Ou o que foi, porque hoje também é uma outra coisa, não é o que era na época que eu iniciei a perfurar. Hoje é uma... Enfim, chegarei aí, faz parte do pupurri, né? Minhas mudanças de conversa. E aí comecei, né, a ver, pude visitá-la a primeira vez, nessa época eu ainda não perfurava. Fui na galeria, na verdade, era na Galeria Rufino já, foi na primeira loja, ainda não havia mudado. E pude conhecer o Meyer, claro, não conversar como eu gostaria com ele. E nessa época eu estava com 15, eu lembro. Estava com 15 para 16. E isso já é um pouco à frente, tá, da época de escada. Mas acho que com 16 ainda era de escada, né? Quando eu tinha 16. Ah, você não sabe, né? Bom, enfim, pude conhecer a Piercing Clinic e fiquei maravilhado, porque nessa época o Meyer já tinha uma variedade de peças. Bom, eu me atropelei um pouco. Antes de chegar no André Meyer, eu conheci o Giancarlo Pincelli. Ele já havia feito trabalhos com o... Deixa eu tentar lembrar o nome dele, para poder falar, né, o nick dele, mas eu gostaria de mencionar primeiro o nome dele. Roberto Medeiros. O Jean, ele já perfurava, ele era da cidade da minha mãe, ele já perfurava, ele já estava nesse meio, ele tinha pegado as técnicas com a Zuba também, né, primórdios, acho que muita gente sabe quem foi a Zuba, hoje nem sei onde ela está, mas ela foi forte, né, nessa época já tinha o Ronaldo Sampaio, ele trabalhava no Caruba, foi a primeira, acho que, primeiro surgiu a Piercing Clinic, mas tinha, não sei, primeiro é a Clinic porque foi o Meyer que trouxe isso, né. Mas o Caruba também é muito antigo no Tatuapé, onde o Snoopy iniciou, né? O Snoopy inicia, se não me falha a memória, eu acho que foi o primeiro lugar. O Snoopy surgiu no Caruba, que era no Tatuapé, um bairro de São Paulo. Só que eu sabia quem era, mas não conhecia. Meu primeiro contato mesmo foi com o Jean e ele já andava com o Roberto Medeiros, Lagartixa. E o Jean, ele perfurava já, foi então que eu conversei, né, com o Jean foi onde tive o primeiro contato. O primeiro contato foi o Jean para eu poder ver. Antigamente tinha visto tudo de net e o primeiro contato foi com o Jean, que já perfurava e andava com... Não digo que andava, mas conhecia, e foi onde eu vi minha primeira suspensão. Foi o Lagartixa suspendendo o Jean. Não recordo quando, não lembro a data, mas foi na República. O Lagartixa tinha um apartamento ali no centro de São Paulo. Me interessei nessa época, era bem diferente do que é hoje, era uma coisa de casa, né? Tipo, você tinha seus materiais, poucos materiais, que nessa época existiam apenas barbel reto, né, um micro barbel, captive e barbel circular. 4 peças, para a gente fazer todas as perfurações que a gente faz hoje. Tudo 1.6, exato, tudo nesse calibre. Não tínhamos essa variedade de joia, porém tínhamos joias boas. Hoje temos uma variedade de joias e temos joias horríveis, joias péssimas, sem acabamento, sem polimento. Vou chegar nisso também, onde, né, Cara, tem muita coisa para falar. Eu sei. Bom, enfim, aí comecei daí. Então vamos pular um pouco, já que só tenho 30 minutos para falar, vamos pular um pouco. Quando eu iniciei a perfuração, ela era né, o piercing, eu nem sabia o que era ser modificador, eu nem sabia o que era ser modificador. Diferente de hoje, né, que a galera já começa modificando, né? E muitas das vezes, né, ou então a pessoa perfura, sei lá, um mês e já vira modific. Bom, enfim. Eu não consigo entender isso e é uma coisa muito perigosa. Enfim, vou chegar aí também. Então, quando eu comecei, não era desse jeito, era uma coisa... O que é hoje simples e banal pra gente era uma coisa que chamava muita atenção, era uma coisa, é como ser um aname hoje, era você ter um piercing, sabe? E era muito diferente, era uma coisa valorizada, hoje continua sendo bonito, claro, mas tinha uma essência diferente do que tem hoje, tinha uma coisa mais nobre. Eu não sei, talvez eu me expresse errado quanto a isso, não me entendam mal, não estou falando de que hoje é ruim. Não é ruim, mas todos concordam comigo que é muito diferente do que foi. As pessoas, vendo você que deve estar muito tempo já na área, né, parece ser mais velho, muito, né? Tinha um glamour, sabe? As pessoas pagavam, as pessoas que realmente...
Existiam as pessoas que gostavam, não eram as pessoas, eu acho bonitinho. Não, tinha as pessoas verdadeiras, que tinham uma essência da diferença, que precisavam daquilo. Vou chegar nisso. Hoje é assim que eu vejo algumas coisas. Então existia essa coisa diferente do que era. Eram pessoas certas, era um grupo distinto. E era muito bonito. Porque só tinha as pessoas que realmente entendiam o que era aquilo, o que significava aquilo de verdade. Vamos pular um pouco isso. Vamos lá, vamos para 2004, que foi quando eu tive o contato com a modificação corporal. Em 2004 eu conheci o Gibi. Ele era de Brasília, porém ele estava em São Bernardo do Campo. Achei incrível, porque ele já está, assim, eu já sabia o que era um pouco a modificação, mas ele tinha acabado de iniciar, então ele estava um pouco na minha frente. E aí começamos a andar juntos, começamos a fazer coisas juntos, as minhas primeiras modificações foram dele. Eu iniciei quando eu tinha minha primeira modificação corporal, piercing é modificação corporal, mas vamos falar da extrema, meu contato com a modificação extrema. Porque qualquer coisa que você faça no seu corpo que você não tenha nascido com ela é uma modificação corporal. Não precisa ser um adorno, não é só o adorno que faz a modificação corporal. A modificação corporal é qualquer coisa que você tenha hoje no teu corpo que você não tenha nascido com aquilo. Isso, exato. E, bom, quando eu tinha 17 anos, cara, lógico, hoje eu não sei como é as mães de hoje, cara, porque hoje parece que é mais tranquilo as mães de hoje. A galera faz um monte de coisa que pra mim era terrível, cara. Uma coisinha que eu queria fazer, nossa, fiz minha mãe chorar demais já. Acho que muita gente fez aqui já, né? Tô vendo todo mundo rir aqui já, né, Melanie? Já. Todo mundo... Filho, o que você fez no nariz? Exato, às vezes eu nem tinha largado, minha mãe cismando, né? Mas enfim, minha primeira modificação corporal foi esses 3D no meu braço. Eu tenho eles desde 2004, por isso que são pequenininhos assim. Hoje a galera é mais exagerada, né? Hoje a galera já faz umas próteses gigantes, como se fosse a terceira geração. E quando eu iniciei era assim, a gente ia mais devagarzinho, né? A gente ia com peças menores, a gente, embora fosse diferente, mas a gente não dava um boom. Porque qualquer coisa que a gente fizesse era um boom. Mas não era que a gente estava preocupado com boom, era uma experiência, era um aprendizado. Então a gente não começava grande, exato, a gente ia devagarzinho, né? Tipo comendo pelas bordas, E aí eu fiz os implantes do braço quando eu tinha 17 anos. E, claro, não pode hoje, tem que ser maior, né? Mas aquela é... Oi? Nem maior, né? Na verdade é uma prática ilegal, né? Bom, mas fazíamos porque não era um comércio, não era o que é hoje. Era uma coisa fechada, de profissional para profissional. Exato, não era vou vender para você isso, sabe? Não estou falando de comércio ruim porque eu trabalho com isso. Tudo que eu conquistei até hoje foi por isso. Então não é uma crítica, só estou falando que no comecinho, quando eu comecei, era de profissional para profissional. Hoje, claro, eu vendo isso, então não estou criticando a venda. Né? Somos profissionais, precisamos trabalhar, isso é um trabalho, é a nossa forma de trabalhar. Só que naquela época não era assim, então fiz, chocava todo mundo. Cara, era surreal andar no ônibus, no metrô, nossa, todo mundo olhando para você. E aí, minha segunda modificação, quando eu completar o meu ciclo de metamorfose, aí eu falo como foi o final disso tudo. Minha segunda modificação, muito subsequente, mas não tão rápido como é hoje também, demorou um pouco. Não demorou muito, demorou um ano só. Eu fiz o tongue split. Acho que todos sabem aqui, né? Para quem não... A maioria são profissionais, para quem não é profissional e é entusiasta ou gosta do assunto, o tongue split é a bifurcação de língua. Então eu fiz com 18 a bifurcação de língua. Foi horrível, cara. Foi péssimo. Naquela época era tudo precário, a gente não sabia fazer nada direito, a gente sabia mais ou menos como era. Foi horrível, cara. Senti tudo, perdi sangue, sabe? Hoje o procedimento é rápido, 30 minutos, cara, indolor, sem sangramento, lindo, tranquilo. O pós lindo também, então, uma semaninha sem comer, tirou o ponto que 7 dias tá comendo tudo de novo. E quando eu fiz, não, cara. Quando eu fiz foi perdendo muito sangue, terminei o procedimento pálido, horrível, coisa que jamais poderíamos fazer com o cliente, né? Mas quando era amigo, né?
Pra você ter uma ideia de como foi ruim, quando a gente terminou a sutura, já era uma coisa nova, não sabíamos também totalmente suturar. A sutura abriu, o negócio não parava de sangrar, continuei, já estava mal no término, tinha, sabe? Fiquei, se eu não me engano, deu 2 horas de procedimento, cara. 2 horas de um procedimento é cansativo, tanto para você quanto para o profissional. Ele começa a se perder, ele perde destreza, é normal, somos seres humanos, cansamos, cara. E o erro, não é essa palavra, eu me expressei mal. Quando as coisas começam a não sair como gostaríamos que fosse e dá atraso, isso gera um nervoso e acaba que acaba ferrando tudo de vez. E aconteceu isso. Quando terminamos, eu falei, nossa, não estava aguentando mais, estava realmente muito ruim. Os pontos abriram. Mas sai, beleza, suturando, deu tudo certo, tá lindo. Tá outra, até tá lindo, tá tranquilo, nunca mexi, devia ter mexido mais, mas acabei não mexendo. Passado-se 1 ano novamente, então eu já estava com 19 e fiz os Hornets. Se eu não me engano, nessa época de Hornets só existia o SIC. Já tínhamos, né, já tinha o Felipe Klein, já tinha falecido, que foi o primeiro modificado do Brasil. E me inspirei muito nele, eu achava lindo tudo, achei... E pelo começo, sabe, era o primeiro brasileiro modificado e vamos supor que a estética dele era maravilhosa, até hoje. Ele tem uma estética antiga, entre aspas. Cara, só que pra mim eu considerava um dos mais bonitos. Também concorda comigo, irmã? E já não existia mais ele, então vivo, existia o SIC. Então eu fui o segundo, se eu não me engano, quem mais tinha nessa época? Porque eu sei que eu fui um dos primeiros a ter Hornets. O Du não tinha, o Du foi depois de mim, o Freak Boy foi após. Era só eu e o SIC mesmo, existia o SIC no Brasil, isso, deixar claro, no Brasil. Aí sim foi um choque, porque não existia pessoas circulando no metrô de Hornets. Não existia. Eu ouço muita gente falando hoje, as pessoas não sentam do meu lado, mas nem que não é assim. Naquela época era de verdade assim, ninguém sentava do meu lado não. A galera tinha medo, muito medo. Exato, a galera tinha muito medo, não era pouco, a galera tinha medo. Eu acho que essa é a palavra, medo. As pessoas me olhavam com a cara, sinais de cruz, sei lá, seja lá qual era a religião da pessoa, mas sempre fazia alguma coisa referente à religião. E eu me importava? Não. Mas a gente se importa com as pessoas. É mentira a gente falar que a gente não se importa com o que as pessoas estão pensando. É mentira. Ninguém quer ser mal visto, ninguém quer ser mal falado, ninguém. Tudo bem que quando nós modificamos, a gente não está pedindo uma aceitação de ninguém. Mas o perjúrio, o bullying em cima disso... Nessa época não tinha a palavra bullying. A palavra bullying é muito nova para nós, né? Não existe nenhuma tradução. A palavra em inglês tem tradução para nós. Então, naquela época não existia isso. Aliás, hoje não existe isso. Imagine naquela época. Beleza, aí as coisas mudaram, passei por um monte, realmente passei por coisas ruins, tanto fora de casa quanto dentro. Por quê? Acontecia coisas ruins, comentários ruins na minha casa, afetava quem? A mim? Não, a minha mãe. Aí sim, minha mãe chorava, não entendia. Na verdade, acho que até hoje minha mãe não entende por que eu me modifiquei. E na verdade é difícil de explicar. Todo mundo tem um porquê da modificação, um porquê interno. Porque essa é a nossa metamorfose. Essa é a nossa transformação que nos faz ser quem somos. O que precisamos. O nosso ser. É difícil explicar. Imagina ainda mais para uma mãe. Claro, sempre conversei com minha mãe, mantive meus estudos. Nessa época eu fazia veterinária, que estava trancada. Então eu nunca saí do caminho de educação que me foi passado, o estudo, eu sempre corri muito atrás das coisas, sempre estudei muito. Então era mais fácil o diálogo com a minha mãe, porque ela via, né? Embora ela não entendia, mas ela respeitava. E, bom, passando tudo, essa foi a minha experiência de modificação. Isso não como profissional, falei como pessoal, apenas como um modificado. Já explicando para vocês como que eu vejo a modificação, que é uma transcendência, é você. O que te faz ser. Sabe? É as tuas escolhas e isso é você. É a sua metamorfose. E por isso que a gente sempre está mudando. As pessoas, quando eu tirei o Hornets, ficaram chocadas. Na verdade, foi engraçado. Acho que a minha remoção de Hornets foi mais chocante do que a minha colocação na época que eu fiz. Por quê? Porque hoje a gente está num meio que as pessoas só querem ter. Preciso.
quero, quanto mais eu ter, quanto mais eu ser, eu vou, exato, preciso de likes, tem likes, exato. Hoje na época dos modificados, mesmo que a gente nem tinha tanto onde colocar, tínhamos 12 fotos no Orkut, nem tinha como divulgar tanto que a gente queria. Nem câmera, exato, não tínhamos nem câmera, era câmera analógica, não era digital, exato, era uma dificuldade, tem que ficar escaneando foto. Somos velhos, né? Exato, não postavam. E hoje, exato, chegamos a um ponto que eu queria chegar nesse popurrí. Hoje as pessoas precisam aparecer, elas precisam de like. Ei, olhem para mim. Vocês estão me vendo? Não? E eu gostaria muito de entender um pouco disso, às vezes, eu posso estar me passando, mas às vezes eu estou falando de uma forma pessoal, é o meu achar, mas tem coisas que eu não consigo entender, a rapidez das pessoas, sem seguir o que eu seguia, o que o Tiangel seguiu, Abril, Chibi, pessoas mais antigas, desculpa, não sei o nome de todos, não sei um pouquinho de todos, eu falei de pessoas próximas, eu citei nomes de pessoas que realmente eu conheço, que me acompanham durante anos, acompanham, então, por isso citei eles. É diferente da nossa época que a gente vivenciava aquilo e fazíamos por merecer, não para aparecer. Não estou falando que as pessoas fazem para aparecer. Exato, as pessoas na minha época, na nossa época, começavam tatuando onde? Pernas, peito. Hoje as pessoas tatuam onde? Pescoço, rosto. É o contrário. Mas o porquê? Alguém sabe me explicar o porquê que as coisas mudaram tanto assim? Facebook, você acha que é Instagram? Um apelo visual é onde eu vejo. As pessoas deixam de ser modificadas para serem fashionistas. Para mostrar, eu preciso, olha, é bacana, é bonito ter isso, sabe? Nossa, chama atenção, as pessoas tatuadas, olha, aquele cara que é bastante tatuado, olha o tanto de menininha atrás dele. Mas isso não vai só dos modificadores, quer dizer, vai só dos modificados, vai dos modificadores. Antes, quando a gente vivia esse passado, o modificador fazia no amigo para ver se dava certo. Exato. E conseguir com a técnica. Exato. Hoje eu preciso de uma cobaia, então você me paga vários reais, e aí, cara, eu vou conseguir vários likes em cima de você e muito dinheiro, só que eu estou aprendendo em cima de você. Exato. E aí vai risco, vai biossegurança que eu aprendi. Exato. Vai muita coisa além de ego para Funcionar aquele microfone. Eu acho que não funcionou direito. Não, eu escutei perfeitamente. Vocês escutaram o que ela mencionou? Todos escutaram? Legal. Pô, eu tenho mais tempo, cara. Tô gostando. Achei que eu ia ficar com vergonha, mas na verdade estou aqui. Só 5 minutos? Então vamos lá. A minha ideia não é criticar nada. Mesmo porque quem sou eu para criticar alguém? Criticar um escolher da pessoa? O que eu mencionei, e espero que todos vocês aqui entendam, é a mudança que eu vi durante a minha época, meu início para o início de agora. Workshop, hoje existem bons workshops, mas ao meu ver, alguns anos atrás, workshop era uma tomação de dinheiro. O que acontece com o workshop algumas vezes é legal, não? Porque você aprende, mas eu acho que tem que ter um filtro, porque todo mundo, o que acontece com a galera é que quando você vai a um workshop, você quer sair cortando língua, implantando, fazendo tudo isso. Então, acho que tem que ter um filtro. Mas o que acontece? Já aí não é negócio. Então, acho que tem que ter um filtro de gente que já tem muito tempo fazendo piercing, já teve alguma experiência com Bojimot, ou assistindo alguém, não? Mas é assim, é bom e não é bom. Porque o que a galera faz depois de fazer um mês piercing, depois vai a um workshop de Bojimot, sai com a cabeça assim porque é muita informação. Como você faz em 12 horas aprender tone split, earlobe reconstruction, implante, tudo? Como você faz em 12 horas que você aprendeu em 7 anos? E que está aprendendo até hoje. Acho que é bom.
é bom e não é bom. Não sei como definir. Eu acho que tem que ter um filtro. O próprio profissional conhecer o limite dele. É isso. O cara que só manda old school chegar lá e querer um realismo. Ou falar só especificamente de algo, não? Steve Hayward está fazendo algumas workshops e ele faz só de um procedimento por workshop. Eu acho isso muito legal. Então você sai só com isso na cabeça, não querendo cortar e fazer tudo. E aí quando faz errado, faz merda, e o profissional que estudou, que vai fazer bem, não compensa aí. Isso. Então, e o problema muitas vezes das pessoas é exatamente isso. O que o Steve está fazendo é incrível. Eu acho que é como, já que você vai passar uma técnica tão difícil, que não é fácil, só que aí que tá. As pessoas, tanto o profissional, o pseudo-profissional e a pessoa que aprende, ela quer tudo de uma vez só. Então ela só vai pôr a mão no bolso dela para tirar R$300, que seja, 200, sei lá. Se for tudo, se tiver tudo, eu vou ensinar você tudo. Vamos falar sério. Existem bons workshops, existem. Mas no começo, eu não via nada bom. Eu via uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima do desespero, da vontade das pessoas. Na verdade, quando eu comecei a tatuar, lá em 95, não existia workshop, existia curso. Você entrava dentro de um estúdio de um cara e só saía de lá quando tivesse bom. Aprendizes, na minha época era aprendizes no piercing, funciona no piercing isso. Anos ia depender do profissional. Exato. É uma coisa gradativa, né? Aprender, isso é aprender. Nossa, falando de aprendiz, eu vou botar a sessão da tarde. Todo mundo aqui assistiu o Karate Kid? Todo mundo assistiu o Karate Kid? Isso é ser profissional, isso é ser um mestre. Vem cá, você vai aqui. Não, você não é meu funcionário nem empregado, mas você vai começar, para você entender como funciona isso aqui, você vai começar entendendo como aquilo ali suja. Não no pejorativo, mas você começa devagar, vai indo, tem um mestre, você vai acompanhar ele durante muito tempo. Não vai ficar com ele apenas... Qual a duração de workshop? Quantas horas? 10 horas? 10, 8 horas. Cara, de verdade, como você aprende a modificar? Cara, modificar são cirurgias. Não é simples. Isso, e exige muita biossegurança, que às vezes você não tem biossegurança nem para fazer um piercing. Como você vai abrir alguém se você não sabe? Nem para introduzir um corpo estranho, mais fácil, você não tem biossegurança, como você vai abrir alguém? Outra preocupação não é quando dá certo, e sim quando der errado. Exato. Tem que estar preparado Para o errado, para você... Em parte do profissional, não, que é com piercing também. Eu acho bem legal o workshop do piercing. Eu acho bem legal e com uma introdução à body modification. Isso é bom, para que você já tenha uma ideia, não, de body modification, mas para piercing é bom. Esqueci o que vou falar já. O vender nunca é bom, porque o cara está tão preocupado com o dinheiro somente que ele vende qualquer coisa, ele vende de qualquer jeito. Às vezes ele está vendendo algo que ele nem sabe o que é, e está vendendo. Então é nisso, sabe, que eu queria chegar na minha conversa. A mudança aconteceu, só critiquei, né, de certa forma agora. Tem muita coisa bonita hoje, tem. É lindo ver um monte de gente diferente, cara, é lindo. Não tinha isso, é bonito. Só que o que eu queria, e também não cabe a mim, eu queria que fosse um pouquinho mais da essência de como era antigamente, aquela coisa mais bonita, sabe? Mais certa, mais eu sou modificado. Não, eu sou fashionista. Pela arte. Oi? Época da La Negra. Não, La Negra.
Se tiver que falar dela negra, acho que eu fico horas falando bem dela aqui, eu não tenho nem tempo para falar dela, né? Beijo, negra! Foi a melhor época, a melhor revista, ao meu ver, de modificação corporal. Como que pronuncia corretamente? A revista da negra? Pielmac. Eu queria certinho, né? Com o argentino mesmo, né? Como? De novo, por favor? Pielmac. Foi a melhor revista. Não sei se todos já viram, espero que todos já tenham oportunidade de ver. Uma pena que foi vetada. A última foi a do Felipe, né? Tivemos quantas revistas? Sabe, Maria, quantas ela publicou? 6. Quantas? 7? 7 ou 6? Enfim, E, bom, já ressaltando um pouquinho de coisas boas que chegaram para a mídia, como a revista, que era uma magazine, não posso deixar de ressaltar outra coisa brazuca, que a gente pode ficar muito feliz, e não é puxando o saco, que é o Free Guys. Uma palma por ti, por favor, ele merece. Há muitos anos ele vem estudando, e é formado em história, né? Vem estudando e fazendo bonito. Ele foi o único, assim, no caminho que ele seguiu. Ele sempre estudou, mostrou tudo e continua fazendo até hoje bonito. Tínhamos o BME, eu estou falando do Brasil, tínhamos o BME, né? A enciclopédia de modificação corporal, uma enciclopédia. Uma pena ter chegado, né? Todos os seus declínios, mas... Enfim, mas falando do Brasil, o Pretty Angel que continua sozinho, sempre fez ótimas coisas, esteve atento a tudo, com entrevistas maravilhosas com as pessoas fora do Brasil, atento ao cenário aqui e fora. E isso é legal. Essa é a preocupação, ele levou. E eu queria um pouquinho disso, sabe, de hoje. Que a galera entendesse mais a modificação, que a galera tivesse um pouco da essência, sabe, de antigamente. Mas claro, as coisas mudou e não são mais assim. E acho que fiz um pupurri, falei muita coisa e... Bom, oi? Depois eu complemento, assim como o Abril, que de início eu chamava ele de April. Na verdade eu acho mais legal chamar ele de April. O que vocês acham? Abril ou April? Uma April, né? E a gente vou voltando nisso e completando as coisas. Mas com isso eu vou finalizar dizendo, eu não estou criticando a modificação hoje. E jamais faria isso. Né? Só mais devagar, mais consciente, tanto do profissional como da pessoa modificada. Eu não consigo nomear... Colocado no braço, mas era com a forma meio redonda. Esse foi o nome de pocketing, mas esse não deu certo. Já não. Expelia. E depois mudou para stapling, que é isso que agora a Sampa fez uma versão bem legal. Essa fica. Mas também o stapling, os pocketing também antigamente não eram só de aço. Não tem jeito se não é de titânio. Não vai. Isso do Sampa só ele tem. Não tem de titânio, porque também a forma antiga era redonda, circular, e agora é plana. E acho que tem uns buracos adentro para ele colar. Esse que tá, eu gostei desse. Boa, Evolução natural, né? Evolução natural. Vocês são mais próximos, para que todo mundo possa ouvir. Acho que as pessoas de trás não ouvem quem fala na frente. O pessoal falou, tipo, do que é hoje, né? Que você queria um pouco mais daquela essência do passado. Eu acho que, tipo, uma coisa que a gente conversa bastante, que eu sempre bato em cima, que eu acho que hoje, pro profissional, falta muito critério. Tipo assim, qualquer coisa que aparece, qualquer pessoa que aparece, eu faço, porque tipo, tem esse lance tipo, de vender que você falou. Tipo, então hoje tudo é uma moeda, né? Tipo, o workshop é uma moeda, a modificação é uma moeda, o piercing é uma moeda. Hoje eu não tenho condições de fazer um piercing com biossegurança, mas eu faço, né? E pô, eu acho assim, tipo,
galera que faz modificação corporal aí, tipo, é uma coisa que sempre me encantou muito, assim, tipo, toda a dificuldade de fazer, tipo, toda essa parte, assim, um esforço muito maior para eu poder fazer. E hoje eu vejo, assim, tipo, uma das coisas que mais me dá prazer de fazer, tipo, é o piercing básico, porque nada é mais complexo do que um piercing básico, né? Então, tipo, quando eu sei fazer um piercing básico, fazer uma modificação corporal se torna muito mais simples, né? Tipo, e hoje em dia, tipo, a galera tem pulado tudo isso, que você falou, tipo, estão tipo, um mês fazendo piercing, já estou cortando língua e tudo mais, já estou pintando o olho, né? Tipo, a galera gosta de falar disso, né? Mas eu acho isso muito importante, o negócio do critério, assim, tipo, pô, não é uma coisa tipo, de querer, assim, tipo, fechar, tipo, ah, não, tu não pode, mas tipo, uma entrevista, tipo, saber o que eu tô fazendo e em quem que eu tô fazendo, eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho da mesma forma que o April mencionou. Como você falou, as pessoas chegam e não me interessa quem é, igual você mencionou, não estou falando agora minha, como ele mencionou. Não interessa, realmente as pessoas não me interessam, eu quero a moeda, eu vou fazer, e não interessa quem você é. Eu trabalho da mesma forma que o April. As pessoas me procuram, primeiro eu converso com ela, entendo tudo, vejo o que explico tudo, converso bastante sempre com ela, pela internet, depois pessoalmente. Eu não chego fazendo, é tudo agendado. O modificador é algo que você leva para sempre. Você tem que ter contato com o cliente para sempre. Esta modificação faz pouco, mas faz certo em quem goste realmente de levar uma modificação, por essa entrevista prévia. E levar vocês levam seu cliente para sempre quando é modificação, pelo menos. Não tinha que ser tudo, mas porque sempre tem problemas, fica 2 meses e algo acontece. E isso também tem ter como profissional informação, porque fazer é fácil fazer, porque tem um procedimento para algumas coisas, não, para tom split, para implante, corto, descolo, coloco, fecho. Mas o de saber é poder solucionar os problemas que os trabalhos que vocês fazem. Bem, porque sempre tem. Sempre, por alguma coisa, você não sabe a alimentação, a vida que ele tem. Eu estava falando com um colega também que é o mesmo, que achávamos estranho que estresse, essas coisas influem muito no coração, ou depois de curado fica como estranho os trabalhos, porque a causa do estresse ou alimentação é certo já, mas estresse, essas coisas como você vai ficando. Por isso, quem faz modificação, você tem que ter contato com seu cliente sempre. Você estava na minha modificação? Eu? Ah, não lembro. Onde? Aqui no Brasil? Em São Paulo, mas faz muito tempo. Ah, 2007, não? Também foi embora sangrando, não é igual. Ah, sim, porque antes tinha outra técnica. Ficava de atrás. Você e uma menina, Que memória. Bia? Nessa época? Era loira. É a Bia. Coisa interna. Bom, finalizando aí, passa o Charlie, vamos ver um pouco a voz do Charlie, né? E sobre venda, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca comentei, não que eu não tenha comentado com ninguém, mas nunca falei abertamente, que é uma coisa minha forma de trabalho. Isso de conversar com a pessoa, de entender, de saber tudo, para que, né, que seja tão seguro para mim quanto para a pessoa, e explicar tudo como vai ser. Eu não tenho um preço fixo de nenhum procedimento. Eu não tabelo meus procedimentos, porque nenhum procedimento é o mesmo para mim. Nenhum procedimento é a mesma experiência, tanto minha quanto da pessoa que eu estou fazendo. É tudo diferente. Então eu não tenho um valor fixo, porque eu, ao meu ver, não trabalho com um produto. Produto sim tem um preço real, mas estou falando tenho um monte de profissionais, cada um tem. Estou falando eu, Dark.
E por isso vem da conversa, de como eu vou ver no feed da pessoa, no Facebook, de como eu vendo como a pessoa se porta, da necessidade dela. Isso tudo faz o meu valor, porque eu entendo a pessoa. Então sempre vai ser uma experiência nova para mim e para a pessoa. Então eu não comercializo. De certa forma, óbvio que é um comércio que eu ganho dinheiro com isso. Mas eu tento trazer um pouco, por mais que esse seja meu trabalho, eu tento exercer de uma forma melhor, sabe? Uma coisa mais se entendendo, uma experiência boa, do que apenas, é tanto, tipo uma produção. Bom, vou passar um pouco pro Charlie, vamos retomando, tá? Igual fizemos, né? Boa tarde a todos. Quem não conhece, eu sou o Charlie. Acho que acabou o tempo, o Thiago gosta de falar, né? Não sei se vocês saber. Então, eu não sou da época deles e tal, né? Um pouco mais novo. Só que não, né? Eu vou falar assim que um pouco da minha experiência. Eu ia falar um pouco de mais técnicas, as técnicas a serem avançadas. Na época não era nem discada, na minha época era revista, tinha que escrever. Foi o primeiro contato que eu tive, na verdade, é falar com assim, pessoal que eu tive foi os piercing na sobrancelha. Na verdade não tinha estúdio, eu falei com um punk na rua, lembro até hoje, era o Patinho, cara que tinha uma arma moicana assim. Foi em 96 isso aí, e na época não tinha como ele falar agulha, né? Tipo, na verdade eu vi o cara, ele afiou um ferro assim, tipo, eu cheguei segurando. Então, eu ia falar tecnicamente sobre tudo, que nem falar desde o começo, né? Sobre a evolução das técnicas, como a galera tem surgido hoje em dia, como a galera fala. Mas como os caras já falaram bastante sobre técnica, eu resolvi falar um pouco assim da minha experiência até então e sobre assim o ciclo aqui em Curitiba, né? Vejo a galera fechada. Hoje eu tava falando com a Ana, cadê a Ana? A Ana, Jaboli. Então, eu lembro quando a Ana era bem mais limpa, os primeiros piercing na boca, ela ficou demorando meio dia pra furar, né? Lembra? Não, desculpa, vou ter que falar, né? Pô. Então, e eu lembro assim, eu falei, pô, aquela época, os cuidados, como evoluiu, tudo, eu venho seguindo a galera até hoje, assim. E eu vejo, tipo assim, que a galera em si é muito fechada aqui, né? Por isso que eu achei legal a gente estar promovendo, conheci o Thiago, ele falou sobre esses estudos que estão acontecendo, eu falei, cara, eu acho legal a gente estar conversando, compartilhando experiência, técnicas diferentes, entendeu? Eu vejo que nem eu estava comentando com o Zé ali atrás, foi pouco tempo, e eu vi que, tipo assim, os caras falam, uma ideia, tipo, microdermal. O cara fala assim, o cara faz com americana. Outro fala, não, eu faço com punch. E eu comentei, falei, cara, eu não faço com nenhuma das duas. Eu faço com catéter. Tipo, os caras, mas como? Né? Tipo, o jeito de colocar. Eu acho legal a gente trocar experiência. Né? Como o Zé falou lá fora, os caras não veem a gente com bons olhos. Eu acho que a gente precisa se unir mais, trocar mais ideias, conversar sobre isso, né? E uma fonte que a gente tem aqui dentro, como eu falei, sempre vejo lá o site, cara, é muito bom assim, saber um cara que está estudando, buscando como change, sabe? E hoje fiquei bem feliz de ver toda essa galera vindo buscar e tudo assim, achei bem legal mesmo. Eu comecei a trabalhar na época que me falou assim, pô, tem que ter um tempo. Quando eu furei, foi em 96, eu falei, cara, eu quero aprender a furar. Cheguei em casa pingando sangue. Minha mãe quase me bateu. Não, me bateu. Daí foi durante 2 anos e 8 meses. Eu escrevia todo mês com uma revistinha lá, pedindo modelos de joias, a tinha 1.6, como ele falou. Não tinha, aquele tempo, pelo menos os punks não usavam catéter. Usavam qualquer coisa. Assim. Era restrito às joias. Você fazia o furo conforme a joia. Sim. Você bota a joia conforme o furo que você precisa. Isso é verdade. Naquela época, assim, tipo, um piercing em sobrancelha. Era reto desse tamanho, assim. Tava... por isso que eu tenho 2 buracos aqui, assim, normal. E é legal
legal conversar sobre isso, porque foi durante quase 3 anos que eu tenho buscado isso. Tipo, eu tava buscando aprender a colocar um piercing. Né? Até na época eu fui para São Paulo, aprender, ver, só olhar, tipo, era um curso, não era workshop, como aprender a colocar. E voltei para Curitiba, assim, mas aqui ninguém abriu. Na época o Tony colocava piercing, hoje ele é fabricante, né? Isso faz 18 anos atrás. Os novinhos aqui. E eu acho legal, assim, a evolução. Na época eu me lembro que tinha o Dom Costa de estúdio, mas era bem caro, assim, para colocar. E na época eu ia colocar um piercing e eu não tinha grana para colocar. E eu falei... não, tinha que ser punk. Não, mas eu me lembro até hoje, com o punk, hoje era em torno... Não explicava nada também. De 70, 80 reais com o punk. Antigamente não, entra aqui e fecha. Mas é uma evolução boa. Não, mas isso é legal, porque assim, na verdade ele ia furar na rua. Ele falou, não vou furar aqui, vamos até lá em casa. Era um squash, não sei como chama. Entrei na casa assim, e era um monte de placas divididas assim. Eu olhei, devia ter uns 15 camas, 15 colchão, né, no chão. Eu olhei e tal, né. Ele marcou, cara, não, hoje, né, a gente vai usar, a gente usa paquímetro, ver diâmetro, espessura, tamanho. Não, o negócio é assim, marcou. Ele pegou, colocou um pouco de álcool, segurou e atravessou o negócio. A joia ele só soltou, né? Porque o ferro que ele passou, cara, você acelera. Não, é verdade, tem que dar risada, né? Depois eu apanhei em casa, mas tudo bem. Não, na verdade eu fui e coloquei um, né? Eu cheguei, minha mãe foi de cá. Na outra semana eu vim e coloquei outro. E quando eu comecei, eu não trabalho com modificações extremas, né? Eu sou piercer até hoje. Faz 16 anos que sou piercer. Gosto de estudar bastante as técnicas, ver isso, né? Acompanho o Dark, já conheço ele há 7 anos. Eu tinha acompanhado ele depois que veio a evolução da internet. Eu vi até quando ele queria vir para Curitiba, eu vi como que ele trabalhava, os trabalhos dele, eu quis saber um pouco mais. Abri a porta para ele, falou, cara, eu tenho uns clientes para estar fazendo em Curitiba e estava procurando um estúdio. Né? Eu falei, eu quero aprender mais, né? Quero ver como o cara faz lance de asepsia, como o cara cuida, como que ele monta a bancada, o lance assim. E acabei aprendendo. Tipo, eu sempre olho, busco, vejo cada profissional. E hoje eu posso te falar assim que tornou, além de um dos meus melhores amigos, hoje é meu sócio hoje na loja, tá aqui, né? E eu acho legal assim essa parceria. Tipo, acho legal, tipo, porque hoje eu tô até hoje, os caras falam, não, mas é grana e correr atrás e tudo. E voltando um pouquinho atrás, eu fiz tudo isso porque eu falei assim, cara, eu quero aprender a colocar piercing, eu não quero cobrar o mais caro, mas também não quero fazer aquele, tipo, punk, assim, entendeu? Eu quero fazer o preço justo, eu quero correr atrás disso, assim. Na verdade, nem até hoje, sou, tipo, até hoje buscando isso, né? E eu acho, como eu falei, onde a gente mais cresce é a gente trocar essa experiência. E eu tenho acompanhado assim, hoje pela internet, né? Acompanhando tudo isso, cada cara, assim. Tive o prazer de conhecer o Abril aí, cara, né? O Dark me falava há anos o Change, eu conheci ele hoje aí, foi um prazer aí. E agora não sei o que falar mais, tipo, Abril assim, deixa eu passar pro Dark. Deixa comigo, O Dark gosta do microfone. Tipo, não sou tão old school assim, sabe? Boa, obrigado, irmão. Da forma que o piercing e a tatuagem se profissionalizou, eu acho que a body mod extrema está entrando e caminhando para isso. O que a gente tem que procurar é direcionar ela para um caminho legal. Para não se tornar banalizado, para não se vender no balcão. Eu não faço modificação corporal em quem não é do ramo. A não ser que esteja muito no meio ali. Porque a gente está perdendo a nossa identidade. Antigamente a gente andava na rua, via um braço fechado, por favor. Hoje em dia não sabe mais, cara, tu entra no ônibus. Mas ele estava falando do encante do piercing, do encante da tatuagem. A gente está perdendo a nossa identidade. Só fazia que gostava. Con a body modification y piercing también evolucionó y los materiales también, ¿no?
Antigamente o primeiro implante foi feito com titânio, agora Usavam peças de calibre, cativo. cativo. Peças de pornô do lar, colocaram na pele, foi as primeiras peças. As primeiras peças, depois petifié. E agora que tem já silicone, bem mole, bem que fica na pele, acho que como 40 anos. Mas nós que estamos na Sudamérica não temos muito. Não é tão fácil porque essas peças saem $70, $60, então quanto você tem que cobrar e tudo isso. Não temos tão perto, mas temos. E também a galera que faz é pouca. E também uma coisa bonita que voltou do piercing é esses trabalhos que a galera está fazendo nas orelhas, ER Project, invertir em essas joalherias que ficam bonitas depois feitas. Isso também voltou um pouco para o piercing, não? Igual com o microdermal, que o piercing estava caindo e depois o microdermal voltou. E agora voltou algo ainda mais velho que é o projeto de orelha, que agora está fazendo, que tem mais joalheria, mais companhia que faz piercing, não? Que antes não tinha quase, ou era muito caro. Eu lembro quando fiz piercing da língua, 2004, 2003, muito em dólar paguei, lembro. Não tinha joalheria nessa época, e como Dark falou, tinha Barbell, Captive, Circular Bubbles, e só isso. Seja contente por isso. Porque o que está voltando muito na moda agora é o freehand. Antigamente tu falava que era bola de pinça. Se tu não tivesse um jogo completo de pinça, tu não era profissional. Hoje em dia, o cara tem agulha, A verdade é nisso, dependendo da artista, não? Eu faço tudo sem pinça, porque para mim é mais fácil ainda. E trabalhar com agulha americana, que é mais pequena, para fazer esse joguito bonito. Que fale um pouquinho, tia. Fala um pouquinho, tia. Bom, na verdade, assim, acho que dos três eu sou o único que não trabalha com modificação corporal. Nunca trabalhei com modificação corporal. A minha piração, na verdade, sempre foi com a parte mais teórica, né? Então, eu comecei a entrar nesse meio em 1997. Pois é. Através do piercing, inicialmente, e depois com outras técnicas de modificação corporal. Desde esse momento, o interesse era muito grande. Então, recorte de jornal, revista, o que saía na televisão, era tudo tipo documentado, né? Então era uma pesquisa que já tinha começado desde quando eu comecei, né, lá em 97. E aí seguiu. Quando eu fui fazer minha graduação em História, eu descobri que eu podia fazer essa pesquisa de uma forma mais formal. Não acho que é a única que seja válida, eu acho que, enfim, toda forma de pesquisa é válida, mas enfim, foi uma pesquisa mais formalizada. E aí eu pesquisei a modificação corporal no Brasil nas décadas de 80 e 90. E aí, muito do que eu penso hoje ainda é resultado dessa pesquisa, que eu conversei com um monte de gente da modificação corporal, que foi dos entrevistados e tudo mais. E além dessa pesquisa acadêmica, tem um site, né, o Freak Guys, como os meninos falaram, desde 2006, que também, tudo que eu venho pesquisando, eu venho compartilhando lá. Eu acho que compartilhar é uma palavra que eu gosto muito, e talvez assim, o que eu vou falar em algum momento contraria o que os meus amigos já disseram, mas é como eu falei, cada um tem, né, um ponto de vista. Algumas pessoas dizem que eu sou polêmico, porque eu defendo algumas coisas que normalmente as pessoas apedrejam, mas eu acho que são pontos de vista, né? Cada um tem o seu. Bom, o grupo de estudos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é o que a gente está fazendo lá em São Paulo, ele é um resultado também dessa ideia de compartilhamento. E por que ele surge agora? Assim? Eu não sei se todo mundo sabe, a gente está passando por um momento do mundo. Desculpa os amigos
já estão há um pouquinho de tempo, que eu vou ser repetitivo, mas, enfim, tem que ser. O mundo, no geral, ele está passando por um processo de retrocesso e reacionário. Então, não sei, para quem acompanha, a direita crescendo no mundo inteiro, movimentos neonazistas, neofascistas, e Brasil especificamente, o poder da bancada evangélica crescendo cada vez mais no Brasil e o quanto isso afeta a vida de todos, né? Então isso não é uma coisa do Brasil, como eu falei, é uma coisa geral. Qual é o impacto desses movimentos reacionários para nós, né? Dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui, que é a modificação corporal? Bom, não sei se todo mundo viu ano passado que em Arkansas teve um projeto de lei para proibir e criminalizar as modificações corporais. Piercing, escarificação, enfim, a maioria das práticas. E aí a senadora entrou em contato com a galera da Body Mods e começaram uma comunicação, liberaram algumas técnicas, mas o implante, por exemplo, é proibido em Arkansas, é crime. Na França a gente está com um problema agora ainda, que é das tintas. Lá só pode usar preto, né? Tinta colorida não pode usar, é crime. No Brasil a gente tem a lei do Campos Machado desde 1997. A gente tem um projeto de lei do Peninha do final do ano passado, que é para proibir o eyeball tattoo. Não só proibir, como também tornar crime. Não bastando todos os crimes que o Brasil não dá conta, a gente quer criar novos crimes. Bom, eu pessoalmente sou contra tanto a lei do Campos Machado quanto a lei do Peninha, por um motivo bem simples, assim. Eu entendo que o piercing ele não pode ser feito em menor, que tem os seus riscos, né, porque afinal de contas é um menor, mas eu acho que se existe um comum acordo com a família ou a pessoa está super bem decidida, ela pode ter o direito e a autonomia de decidir sobre o próprio corpo. Eu, e pelo visto a maioria aqui, começou a fazer modificação corporal antes dos 18. Então, não sei. E a lei do eyeball tattoo, por o mesmo motivo, a questão de autonomia. A gente tem um procedimento no Brasil hoje do eyeball, que não é todo bem resolvido, na verdade tem um monte de problema, só que eu acho que não é proibindo que a gente vai solucionar nada, muito pelo contrário. A gente vai estancar, a gente vai entupir, na verdade, o processo de que a gente tanto falou aqui, de evolução de uma técnica, né? Se a gente estuda, se a gente tem acesso aos profissionais que desenvolveram isso, e se a gente compartilha, como a gente está fazendo aqui agora, a chance de que isso evolua de uma maneira positiva é muito grande. Se a gente proibir tornar crime, não. E o que vai acontecer? Clandestinos, que é o que aconteceu com o piercing na década de 90, depois do Campos Machado, que era muito comum você andar no centro de São Paulo e encontrar a gente fazendo piercing no meio da rua. Bem comum. E outros exemplos práticos, né, do quanto uma lei sobre o corpo ela é problemática, a gente tem a questão do aborto para a mulher, né? No Brasil, mulheres morrem horrores por conta de aborto, né, ainda não ser legalizado. Bom, as mulheres continuam abortando mesmo sendo crime. A diferença é que quem tem dinheiro vai fazer numa clínica boa e não vai morrer. Vai para o Uruguai fazer, porque no Uruguai é legal. O eyeball tattoo vai cair na mesma coisa. A gente vai ter pobre se fudendo com o olho aqui, porque não tem acesso, né, financeiro, é uma questão capital. E quem tem dinheiro vai para fora e faz na Europa lindo e volta para cá e vai ser super legal. Então é muito problemático, assim. Eu acho que... Enfim, falei de um monte de problema e eu acho que o grupo de estudos ele surge para ir contra esses problemas, né? Eu acho que depende de cada um de nós. Acho que as ações individuais elas são muito importantes para mudar o todo. Tanto é que eu saí de São Paulo ontem, né? Que eu saí, enfim, saí ontem para estar aqui hoje, é que eu não dormi. Porque eu acredito que a gente tem força para mudar determinadas coisas. Eu queria só dar uma lidinha, não em textos, mas em assuntos que a gente tem discutido no grupos de estudos. E
e falar um pouquinho, bem pouquinho sobre, né, cada um. Bom, no nosso primeiro encontro a gente teve uma conversa sobre o panorama geral da modificação corporal, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Ouvir experiências, né? Aí falando de mídia, e quando eu falo de política, só para reforçar, não é de partido, né? PT, PMDB, blá 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 blá. É política no sentido de vida mesmo, assim. Então eu me posiciono em relação à vida, às escolhas que eu faço. Então, por exemplo, eu vivo a modificação corporal, independente do nível que cada um viva. Ele profissional, eu pesquisador, né? Enfim, a maioria aqui profissional. Mas a partir do momento que eu vivo aquilo, eu me posicionar, né? Defender aquilo que eu acredito e que eu vivo. Acho que, não sei, eu tenho uma sensação que falta um pouco e não acho que a minha sensação é tão sem fundamento por conta de projetos de lei estarem aí surgindo e alguns, inclusive, com apoio da própria comunidade Body Mods, o que para mim é uma vergonha, mas enfim, acontece. De mídia, o que a gente tem discutido é o tratamento leviano que a mídia, e a gente